Bom, gente, olhem só, bom dia, tá? Vamos começar a nossa aula, né? A gente já esperou 15 minutos e eu só queria fazer um teste, tá? Eu sei que a gente já se falou anteriormente, mas só para saber se está tudo certo, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente? Sim, Sim? até o momento sim. Tá bom, gente. Então tá, obrigado. Olhem só, ontem eu vi no grupo dos professores aqui que a gente estava tendo alguma estabilidade na internet. Então, se acontecer do meu vídeo ou do meu áudio travar, então eu queria só que vocês me avisassem, tá bom? Eu vou desativar aqui o som de todo mundo, mas se vocês precisarem falar qualquer coisa, quiserem tirar alguma dúvida, podem ligar o microfone e falar, tá? Na aula passada, a gente chegou a fazer comentários e buscar conceitos um pouco mais próximos, né, da situação do enfermeiro do trabalho e de algumas situações peculiares. E nós falamos ainda sobre riscos ergonômicos, falamos sobre a diferença dos atos inseguros, condições inseguras, entre outros, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os riscos ocupacionais, os físicos, os químicos, os biológicos, entre outros. Inclusive, nós vamos lembrar um pouco daquele momento inicial em que a gente comentou sobre esses riscos e vamos falar um pouco sobre o que isso causa no corpo, né? Habitualmente, nós temos um hábito de pensar em acidente do trabalho e pensar no acidente propriamente dito, né? Como uma queda, como um acidente qualquer, e dificilmente a gente ainda tem a percepção de olhar e perceber o acidente de trabalho como algo social ou algo mental, tá bom? Então, gente, olhem só, eu vou eu vou espelhar aqui para vocês agora um vídeo e antes da gente começar a vê-lo, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Olhem só. Eu acho que todo mundo está conseguindo ver a imagem do vídeo, né? Então, olhem só. Aqui a gente começa com ele expondo uma prensa, né? Ele está mostrando o processo produtivo de uma máquina, né? As peças dessa máquina. E a gente vai começar a ver agora um indivíduo dentro do processo produtivo, tá? Rapidinho, pessoal. Se vocês olharem para esse indivíduo trabalhando agora, vocês conseguem observar ou identificar alguma condição insegura no ambiente de trabalho dele? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, E o que é que você consegue perceber aí de condição insegura? ele não tem capacete, ele não tem nenhum óculos de proteção para visão. Perfeito. Muito bem. E aí, olhem só o que é que a gente começa. Eu vou dar um play aqui e a gente percebe que ele está manuseando um eixo giratório, né? Ou posicionando alguma peça, fazendo, né, isso de alguma forma. Se a gente for observar o ambiente do trabalho dele como um todo, né, a gente vai perceber que as condições inseguras, elas estão relacionadas ao ambiente, né? Aparentemente é um ambiente desorganizado, né? A gente percebe aqui muito material exposto de maneira desnecessária. E se a gente for falar de atos inseguros, nós vamos perceber que ele não faz o uso do EPI, né? Ele está com uma roupa, um uniforme que não é o ideal para trabalhar com esse tipo de máquina, né? E se a gente for perceber o eixo aqui da base, que é o giratório, ele não tem proteção, né? E isso é muito perigoso, porque, por exemplo, os casos de escalpelamento, eles ocorrem dessa forma, né, nos barcos. Então, percebam que ele vai, né, passando aqui esse material pelo sistema, né, ó, até que a camisa dele trava, né, no eixo e ele é puxado pela máquina. Se a gente for mensurar, isso ocorreu numa fração
muito rápida de tempo, né? E a gente percebe que, por exemplo, os próprios colegas que ali estão envolvidos, eles também ainda não possuem uma preparação ou não estão treinados para lidar com uma situação como essa, né? Esse trabalhador, gente, se a gente for imaginar assim, professor, ele não perdeu o braço, ele não se machucou, não sofreu nenhum corte, nenhuma fratura. Isso aqui foi um acidente de trabalho? Foi um acidente de trabalho. E o que é importante a gente saber? Que a lesão física, ela não é o mais importante, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho. A lesão psicológica que fica marcada numa situação como essa, ela é determinante e muitas vezes ela vai limitar o trabalhador para o resto da vida. E quando a gente diz para o resto da vida, significa dizer que ele muitas vezes vai passar o resto, né, dos seus anos traumatizado com aquele elemento. Então, olhem só, quando eles tiraram aí, por exemplo, o eixo, né, desfizeram lá a estrutura, o rapaz já estava praticamente, né, desmaiado e tudo mais. Olhem só, aqui tem um outro exemplo, que é aquele famoso exemplo que eu dou para vocês, que é o brincar num ambiente de trabalho, né? Aqui o indivíduo, ó, mexendo de alguma forma, ele caiu e olhem só, ficou preso à máquina, né? Então, nós estudamos, né, em aulas passadas que quando a gente está falando, por exemplo, de atos inseguros, né, as brincadeiras no ambiente de trabalho, as condições que infelizmente ainda expõem o trabalhador, eles praticamente existem por causa da conduta errada que muitas vezes ele adota. Lembre que o ato inseguro ele é muito mais frequente do que uma condição insegura. Aqui nós temos um outro eixo giratório, né? Dentro das fábricas são os instrumentos mais associados, né, a acidentes de trabalho. E é engraçado porque quando a gente observa uma imagem como essa, num ambiente de trabalho como esse, a gente ainda observa um ambiente muito desorganizado, né? Principalmente nas fábricas que lidam com peças, né? Que lidam com materiais, às vezes pequenos. Então a gente vê uma bancada, às vezes, com muito material na superfície, né? Ó, eu vou botar uma imagem melhor aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece melhor. Olhem só, teve um. Ó, aqui é um outro exemplo para a gente perceber, né? O indivíduo ele foi sugado ó, pelo eixo, né? A roupa dele, a camisa, né, foi arrancada e tudo mais. Então vocês imaginam a força que essa pressão ela exige sobre o corpo, né? Como a gente fala que às vezes uma pequena atitude no ambiente de trabalho como essa ela é determinante para o indivíduo evoluir até mesmo ao óbito. O que nós queremos como profissionais da área da saúde do trabalhador, como enfermeiros do trabalho e coisas do tipo, é fazer não, por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês? Não é penalizar o trabalhador, né? Não é dar uma de chefe e tentar de toda forma penalizar no ambiente de trabalho, mas é fazer ele criar uma concepção que é uma concepção de segurança. Que vocês imaginam, não adianta a gente passar 1000 dias no ambiente de trabalho tentando orientar esse indivíduo. Pô, cara, olha, não faz isso, toma cuidado com o eixo, olha, isso é perigoso. E ele não perceber a importância disso, desculpem, e necessariamente se expor a uma situação de risco como essa, tá bom? Eu vou espelhar agora o slide que nós vamos ver hoje. E olhem só que coisa interessante. A gente da última vez falou um pouco sobre a classificação de riscos, né? E hoje nós vamos falar, mais propriamente dito, sobre o que cada risco desse pode causar no nosso corpo. Inclusive, nós vamos ver aqui coisas que a gente já até falou anteriormente. Olhem só.
Ainda relacionado, por exemplo, agora aos agentes físicos, lembrem que os agentes físicos, eles são representados pelos elementos da natureza, né? Como calor, como a vibração, como o ruído, entre outros, tá? O ruído, ele é classificado como barulho ou som indesejável produzidos por máquinas, equipamentos ou processos. O ruído, gente, ele pode causar no indivíduo dois problemas muito peculiares. O primeiro é o problema físico, relacionado muitas vezes à inflamação do tímpano, né? O trabalhador muitas vezes desenvolve um problema chamado de otite. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? E essa otite, às vezes, ela é tão forte que o trabalhador ele libera porções de pus pelo tubo, né, auditivo. Essa otite, ela é muito comum em trabalhadores que trabalham expostos, por exemplo, a som de motores, né, que trabalham às vezes em aeroportos, ou seja, estão expostos a altos decibéis. Tá. E professor, vamos imaginar o seguinte, esse trabalhador, ele trabalha no aeroporto, em qualquer lugar, e está exposto a altos decibéis. Perfeito. Se ele utilizar um protetor auricular, né, botar um abafador, isso inibe ele de ter uma lesão? Gente, nem sempre, né? Porque qual é a finalidade do EPI? O EPI, ele muitas vezes não vai anular o risco. Ele apenas vai diminuir a possibilidade daquele risco acontecer. Então, só para vocês terem ideia, quando a gente usa um decibelímetro, que a gente vai ver a intensidade do som, né, através dos seus decibéis, nós vamos perceber na literatura que alguns decibéis o indivíduo só pode ficar exposto por 10 minutos, outros decibéis por 30 minutos, e outros ele não pode ficar exposto de forma nenhuma, né? Porque até mesmo um pequeno tempo de exposição é capaz de gerar, sim, um problema grave, principalmente pela vibração do tímpano, tá? Quando a gente fica exposto muito tempo ao ruído, o que é que a gente percebe, né? Por exemplo, quais são as características? A gente sente na audição sensação de zumbido, surdez temporária, ruptura do tímpano e até a surdez permanente. Só lembrando que quando nós estamos expostos a um ruído, a um som muito intenso, a física, ela explica uma coisa para a gente chamada de ressonância. O que é a ressonância? É quando um objeto, ele emana um som, um ruído, em uma frequência X. E aquela frequência, quando entra em contato com outro elemento, seja um objeto ou uma pessoa, ela tem uma tendência de conservar nessa pessoa, nesse objeto, a mesma frequência. Vamos dar um exemplo claro sobre isso. Quando você vai para uma festa e às vezes você fica na frente de uma caixa de som, você fica atrás de um carro daqueles com sons muito fortes, você parece que sente o seu coração bater na mesma frequência do que a caixa de som. Isso não é uma impressão, né? Isso realmente ele é um acontecimento, né, que ocorre muitas vezes. E olha que coisa interessante. Se você ficasse um tempo considerável sob efeito de uma mesma frequência, imaginem um som em uma mesma frequência sempre, sem variar, e o seu coração entrasse em ressonância com essa frequência, quando alguém desligasse o som e parasse, o seu coração ia parar junto porque estava em ressonância, né? Então, com esse exemplo, vocês percebem como um ruído, ele pode sim causar vários problemas no ambiente de trabalho, tá? Ainda falando do ruído, nós precisamos entender que, além dele causar essa perspectiva da lesão biológica, o ruído a curto e a longo prazo, ele pode levar o trabalhador ao que nós chamamos de estresse ocupacional.
Então, imaginem só vocês, quando vocês estão na casa de vocês no sábado, que é o dia de descanso, muitas vezes, da maioria de vocês, e vocês acordam com aquele famoso barulho de obra, né? É furadeira, é martelada. Imaginem só que vocês, às vezes, lá da casa de vocês, em pequenos minutos ao dia, quando escutam aquilo, já se tornam irritativos, né? Agora você imagina o trabalhador e os trabalhadores que ficam naquele ambiente às vezes 8 horas por dia, né? Não tem como aquele ruído, aquele som não interferir na perspectiva de qualidade. Quais são os efeitos que a gente mais observa relacionado ao ruído? São eles: problemas na comunicação, baixa concentração, desconforto, cansaço, o nervosismo e a diminuição da produtividade. E olha só que coisa interessante. Ainda falando sobre essa característica no efeito de trabalho, quando a gente fala de desconforto, cansaço e tudo mais, a gente costuma dizer que algumas pessoas, quando estão expostas a um alto ruído, quando elas vão deitar para dormir, por exemplo, elas não conseguem manter o sono em repouso, porque é como se elas guardassem aquele som dentro da cabeça, né? E aquele barulho todo acaba se tornando uma paranoia para o trabalhador, né? Então ele não consegue se concentrar para comer, ele não consegue se concentrar para dormir, e a gente acaba percebendo que uma coisa que relativamente é pequena, como um ruído qualquer, ele altera significativamente um ambiente de trabalho, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, só fazer. Bom, olhem só, coisas interessantes para a gente falar aqui ainda em relação ao ruído, né? E quais são os efeitos mais diretos desse elemento ao organismo? Tá bom. Vamos imaginar o seguinte: o ruído ele leva a pessoa ao que nós chamamos de estresse. Perfeito. O estresse por si só, ele já é um efeito no corpo que faz com que homens e mulheres liberem um hormônio chamado de hormônio adrenocorticotrópico. E ele ajuda o nosso corpo a sintetizar gordura, né? Então a gente vai acumular com uma maior facilidade gordura no corpo. Perfeito. E aí você está estressado, você já está acumulando mais gordura no corpo e você vai desenvolver agora uma variação de pressão arterial que a longo prazo isso vai ser muito perigoso, né? Por que a longo prazo? Porque olha só, gente, quando a gente sofre uma variação de pressão arterial, significa dizer que a parede do vaso sanguíneo, ora, né, está mais tensionada, ora mais relaxada, e esse movimento ele pode causar alguma dissipação no tecido vascular. Isso pode causar um aneurisma, isso pode causar um acidente vascular, ou seja, eventos muito graves à saúde. Bom, ainda falamos sobre os efeitos no organismo. Nós temos aqui o aumento da pressão arterial, a ansiedade e tensão, a insônia, as alterações menstruais. E olha que coisa interessante, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a menstruação na mulher, ela é um evento, claro, né? Na mulher, ela é um evento muito sensível, vamos dizer assim. Por que muito sensível? Porque ela consegue sofrer influência de alguns elementos externos. Então, por exemplo, às vezes, dependendo da doença que a mulher pode ter, ela pode não ter ciclo menstrual, né? Às vezes, porque ela está muito ansiosa, ela pode não ter ciclo menstrual. Às vezes, ela está tomando um outro medicamento, pode não ter. Então, isso mostra que a variação hormonal na mulher, ela é uma coisa fundamental para ela manter a sua saúde reprodutiva. Isso é interessante, gente, porque olhem só, às vezes a mulher ela trabalha muito, né? E
Chega um momento em que ela decide ter filhos com o marido. E aí eles fazem o exame, ela está com tudo bacana no aparelho reprodutivo, o homem também. Ela não toma mais remédio, ou às vezes parou anticoncepcional no mês passado, e ela não consegue engravidar. Provavelmente você já viu aquela história que é assim: a minha amiga parou de tomar anticoncepcional, no outro mês ela estava grávida. Já a minha amiga parou de tomar anticoncepcional, ela só foi engravidar daqui a 6 meses, né? Claro, existe um elemento associado ao dia fértil para poder engravidar, mas muitas vezes as mulheres não percebem que o estresse, não só ocupacional, mas o estresse de dentro de casa e a ansiedade podem estar retardando esse processo menstrual, tá bom? Outra coisa interessante é o seguinte: assim como na mulher, o homem, ele possui elementos associados ao estresse, à ansiedade, que podem causar nele a impotência sexual. Quando a gente fala em impotência sexual, a gente fala assim, não, perfeito, o indivíduo está tendo dificuldade para manter a ereção. Só que a impotência sexual, ela possui o que nós chamamos de transcendência. O que é a transcendência? É quando uma doença ele assume um papel não apenas de patologia, mas ela toma representações sociais, toma representações mentais. E o homem, quando ele tem um problema de impotência sexual, não é como se ele tivesse gripado, né? Ele introjeta isso para si e começa a imaginar milhões de coisas, né? Ele já fica muito ansioso pela próxima relação sexual, ele já está preocupado porque ele acha que a mulher vai arranjar uma outra pessoa ou o companheiro vai arranjar uma outra pessoa. Então a gente percebe que isso acaba, né, alterando a vida do indivíduo como um todo. Outros exemplos são o desequilíbrio emocional, contração dos músculos e o estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, eu acho até curioso, né? Eu não sei se vocês chegaram a perceber isso nesse nossa explicação até agora, como o ruído, né, uma coisa tão, entre aspas, insignificante, consegue, a longo prazo, causar inúmeras alterações no organismo. E isso é interessante porque quando vocês forem trabalhar no ambiente de trabalho, numa empresa qualquer, vocês vão querer criar, por exemplo, mecanismos de assistência à enfermagem, né? Caminhos onde vocês possam interpretar melhor o seu trabalhador. E às vezes quando tu vê um cara que chega para te falar que está com potência sexual ou que não está tendo condições boas para dormir, dificilmente o indivíduo vai pensar no quê? Ah, será que isso é ruído? Não. Ele vai pensar em outros elementos e dificilmente nesse, tá? Vamos falar agora sobre as vibrações, tá? Vibrações, né, são muito presentes, por exemplo, naqueles ambientes de trabalho como construção civil, né? E um exemplo muito famoso também que a gente tem de presença de vibração mecânica são aqueles casos quando vocês veem um motorista de ônibus, acho que eu já até dei esse exemplo, e ele para no sinal de trânsito, ele tem o hábito de apoiar a mão sobre a marcha, né? E o braço dele fica assim, ó. Ou seja, ele está pegando aquela vibração do motor na marcha. Vibrações mecânicas, vamos ver aqui o conceito. São oscilações, tremores, balanços, movimentos vibratórios, trepidações produzidas por máquinas e equipamentos. E o que é que isso pode causar, ou o que é que isso pode nos trazer? Primeira coisa, alterações neurovasculares. Quando a gente vê uma articulação como essa ou como essa, e a gente consegue fazer esse movimento, por exemplo, a gente não escuta nada. Por quê? Porque entre as articulações nós temos uma cápsula articular e temos um líquido, que é o líquido sinovial. Ele funciona como um lubrificante nas articulações e facilita o movimento. Quando você expõe esse seu membro a uma vibração contínua, você vai ter articulações que vão ficar, ó,
se tracionando diretamente e vão consumir aquela cápsula articular e vão degenerar também, logicamente, o líquido que você tem ali sinovial que vai lubrificar a articulação. Então é claro, gente, que muitas vezes o indivíduo vai sentir não é uma pequena dor articular. Muitas vezes ele sente uma dor intensa, né? Que às vezes vai irradiando para o resto do membro, ele não consegue dormir direito, ele não consegue movimentar o braço direito. E as vibrações dentro do ambiente, não só da construção civil como de outros, ainda são elementos que vão invalidando muito as pessoas. Então, como assim invalidando? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai classificar a dor, né, muitas vezes eu não acredito que vocês tenham visto isso, a gente classificava antigamente a dor como dor aguda e crônica, né? Em relação ao tempo, menos de 6 meses aguda, mais 6 meses crônica. E aí surgiu o que nós chamamos de dor oncológica, e nós já temos uma classificação que insere o que nós chamamos de dor neural. O que é a dor neural? A dor neural é quando a gente sente essa dor intensa articular, às vezes, vai ao médico, muitas vezes é feito um leque de exames, e nesses exames, muitas vezes não é identificado nada, né? E essa dor neural, muitas vezes o indivíduo aí vai fazer uma infiltração de uma medicação, ele faz tratamento, fisioterapia, e muitas pessoas não conseguem superar essa alteração neural, tá? Outro exemplo famoso são os problemas nas articulações, e nós já falamos sobre isso, né? Outro exemplo importante é a osteoporose, né? Aqui, todos vocês que estão aqui na sala de aula agora, vocês são pessoas jovens. Mas, gente, se eu fosse perguntar para vocês aqui, alguém aqui na sala de aula, deixa eu ver aqui se tem muita gente, né? Vocês são 16. Alguém aqui tem problema na coluna, sim ou não? Até agora, não. Não? Ninguém tem, por exemplo, hérnia de disco aqui? Não. Não que saiba, né? Pelo menos. Então, olha que Não. coisa interessante. A maioria das pessoas que desenvolvem hérnia de disco, elas desenvolvem essa hérnia de disco principalmente, tá? Pela posição, né, que eles exercem na coluna. Então, tem gente que quer sentar e sempre senta debruçada sobre a mesa, ou seja, você tem aqui uma vértebra, e essa vértebra ela força o disco intervertebral. Perfeito. Uma grande parcela das pessoas que tem esse problema de hérnia de disco também estão desenvolvendo um desgaste, né, nas vértebras, ou seja, uma degeneração óssea, tá? Hoje existem pessoas que sofrem de osteoporose precoce, né? Ou seja, às vezes estão com 30 anos, 25 anos e já estão sofrendo de uma degeneração gravíssima na coluna e nos outros ossos. Tá, professor, mas aí eu sou cuidado, e aí? E aí, gente, é que estima-se, né, os órgãos de saúde, que qualquer pessoa, né, seja homem ou mulher, em algum momento da vida vai apresentar algum nível de osteoporose, né? Então, não necessariamente você vai apresentar quando você tiver com 80 anos, com 90 anos. E isso é um problema porque a osteoporose, ela leva o indivíduo a sofrer fraturas com uma maior facilidade. Então, imaginem isso, né? Quando a gente pega uma articulação, osso com osso, aquele osso vai se desgastando. E isso vai causando uma osteoporose, tá bom? Vamos passar aqui. Bom, e ainda falando melhor sobre esse efeito da vibração no corpo, o primeiro exemplo muito famoso são os problemas na coluna vertebral. E por que na coluna vertebral? Se a gente estivesse olhando agora o desenho de uma coluna vertebral,
vocês iam perceber que as vértebras da base da coluna, elas são um pouco maiores. E por que elas são mais espessas e maiores na base? Porque a coluna, ela tem a função de sustentar o corpo. Então, quanto mais na base ela estiver, mais forte ela precisa ser. Então, pelo fato da gente carregar e suportar a carga na coluna, a vibração, ela também é irradiada para essa área, né? E dessa forma, muitas pessoas desenvolvem o que nós chamamos de dores lombares. E é por isso que tem muita gente que, quando trabalha com vibração, fala aquele texto que a gente conhece, né, muito habitualmente, que é o seguinte: ó, a minha lombar travou, né? E aí a pessoa não consegue levantar de nenhuma forma, não consegue ir ao banheiro sozinha, porque ela está ali extremamente exaurida por causa daquele processo trabalhista, né? Outra coisa interessante, que a gente fica até, né, refletindo sobre isso, é o que nós chamamos de lesões nos rins. Caramba, professor, como é que a vibração ela vai causar lesões nos rins? Tem um exemplo muito famoso também, que é o seguinte: às vezes a gente vê uma obra da prefeitura, do governo aí pela cidade, e alguns operários utilizam uma espécie de britadeira, né? Que eles seguram para ir quebrando o concreto. O que é que acontece? Tem trabalhador que apoia o abdômen, às vezes, sobre a máquina, para causar, né, mais firmeza na hora de ligá-la. Só que o que é que acontece? Essa vibração, ela é direcionada para os órgãos internos. E o rim, ou os rins, né, são órgãos muito sensíveis, porque muitas vezes possuem pequenos capilares que formam a rede sanguínea. Então, com essa vibração, alguns desses capilares eles podem romper e causar lesões pela falta de nutrientes ou até pela lesão direta do rim, tá? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para entender como esses pequenos elementos, o ruído, a vibração, eles conseguem a curto e a longo prazo causar alterações muito circunstanciais na vida do trabalhador, tá bom? Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre as pressões anormais. Quando a gente fala de pressão anormal, eu consigo pensar agora de cara em duas profissões que trabalham sobre pressões diferentes. A primeira pessoa é o enfermeiro ou outros profissionais da saúde que trabalham no que a gente chama de câmara de oxigenoterapia hiperbárica, né? São câmeras utilizadas para regeneração tecidual, né, para tratamento de feridas, principalmente com diabéticos e tudo mais. E o que é que acontece? Esse profissional, muitas vezes, ele fica exposto a essas pressões anormais. Outro exemplo são os famosos pescadores de lagosta, por exemplo, né? A pesca da lagosta, ela ainda ocorre, né, obrigatoriamente, de maneira muito manual, né? Como assim manual? O pescador ele está lá no barco, ele mergulha, né, com um arpão, um espeto, e vai até uma profundidade X para poder capturar o animal. Tá, interessante. E aí, como é que isso acontece? Tá bom, olhem só. Nós temos no corpo uma pressão arterial X, né? Tem muita gente que gosta de falar, aquela famosa pressão 12/8, que é 120 por 80 milímetros de mercúrio. E o que é a pressão arterial? A pressão arterial nada mais é do que a força exigida, né, na parede do vaso sanguíneo, que pode ser maior ou menor. Tá bom. O sangue no nosso corpo, ele tem várias funções. E uma dessas funções é transportar, né, distribuir, rapidinho, gente, deixa eu ajeitar aqui, não só nutrientes, né, mas como especificamente o oxigênio e o dióxido de carbono dentro da troca gasosa, tá bom? Quando você fica exposto
a uma pressão negativa, por exemplo, a cada 10 metros de profundidade você vai aumentando 1 atm, né? Ou seja, 1 atmosfera de pressão, você vai ter uma força que vai apertar, né? Vai contrair o seu corpo. E em algumas vezes você não percebe isso muito bem. Mas só para vocês terem um exemplo muito básico, às vezes você está numa piscina que nem é muito profunda. Às vezes uma piscina que tem no máximo 2 metros de profundidade. E quando você mergulha bem próximo ao fundo e volta para a superfície, você sente uma pressão no ouvido. E olha que nós estamos falando de apenas 2 metros, né? E aí, quando você vai lá para aquela profundidade, o corpo sofre uma pressão muito rápida. E quando ele sofre esse impacto da pressão, os gases presentes no sangue, eles podem se dissipar e formar o que nós chamamos de êmbolo. O que é que o êmbolo é? O êmbolo nada mais é do que uma pequena barreira que pode viajar pelo corpo, pelo sistema circulatório, e em algum momento ele pode alcançar um vaso mais estreito e pode ficar preso naquele vaso, impedindo a circulação de sangue e, logicamente, de nutrientes para aquela parte específica do corpo. Tá, perfeito. E aí, professor, me diz uma coisa. Então, como é que vai acontecer? Por exemplo, como é que esse pescador de lagosta ele vai continuar a trabalhar já a gente sabendo desse risco aí? Gente, existe uma coisa importante para saber que é o seguinte. Quando você vai trabalhar com profundidade, quando você vai lidar com pressão, você precisa habituar o corpo com aquela nova capacidade de pressão. Tanto que, se vocês forem perceber, aquelas pessoas que fazem aqueles nados, né, fazem aqueles mergulhos muito profundos, eles passam alguns momentos antes do mergulho respirando e inspirando. Eles vão treinando o quê? A respiração deles para poder atingir grandes profundidades. Então, esse trabalhador, quando ele vai descendo lá do barco, ele não pode fazer isso aqui, ó, descer de uma vez. Ele precisa descer, aguardar alguns minutos para o corpo tentar se adaptar, descer, se adaptar e descer. E para subir é a mesma coisa. Tanto que muitos pescadores, eles às vezes, né, a gente tem muito caso na história assim, eles chegam a voltar rápido demais e na hora que eles voltam, eles já desmaiam e morrem. Porque como a pressão variou muito fortemente, até alguns vasos internos eles podem se romper e, logicamente, o indivíduo vai ao óbito, tá bom? Outra coisa interessante, gente, olha só, é quando nós falamos de radiações ionizantes. A radiação é um elemento presente no ambiente de trabalho da enfermagem, tá? E o que são essas radiações ionizantes? Olhem só, energia produzida por materiais artificiais ou naturais, que afetam gravemente o organismo humano, como o césio, cobalto, aparelhos de ultrassonografia, irídio e etc. Tá, perfeito. A gente já ouviu falar anteriormente, não só na minha aula, mas em outras aulas, que a radiação ela é um elemento perigoso, né? E por que é um elemento tão perigoso? Vamos imaginar o nosso corpo humano e imaginar que tudo que nós temos de característica, né, cor do cabelo, formato dos olhos, tem a ver com o nosso DNA e o nosso grupo cromossômico, né? A gente tem aquele famoso DNA em desenho dupla hélice, né, que vai girando. E a radiação, ela tem a capacidade de, quando entra no corpo, ela pode quebrar uma cadeia dessa de informação do DNA e gerar danos irreversíveis, né, que inclusive o indivíduo pode passar até geneticamente para outras pessoas. Por isso, gente, que quando a gente fala de radiação, e a gente fala, por exemplo, do profissional que é técnico em radiologia,
Nós estamos falando de um profissional que possui uma aposentadoria especial, possui uma carga de trabalho diferenciada, ou seja, várias características para tentar proteger ele desse perigo direto que é a radiação ionizante. E o que é que ele mais causa, por exemplo, no indivíduo? Olha só, nós temos exemplos aqui como a anemia, tá? O câncer, a leucemia, que é um tipo de câncer, alterações genéticas, queda de cabelo e etc. Então a gente consegue perceber um grupo bem, né, variado de alterações no organismo causado pelas radiações. E professor, o enfermeiro, ele realmente está muito exposto à radiação? Tá, gente. Né? Por exemplo, às vezes o profissional ele vai fazer um raio-x no leito, o profissional de enfermagem está lá do lado, às vezes o médico está usando um ultrassom, às vezes o profissional está lá do lado. Ou seja, a gente tem uma carga, mesmo que mínima, mas muitas vezes frequente no ambiente de trabalho, tá? Aqui a gente tem um exemplo que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a queda de cabelo, né? Quando a gente pensa em queda de cabelo, e a gente está falando aqui de radiação, eu queria lembrar a vocês que a queda de cabelo também ela ocorre em uma grande probabilidade associado ao estresse ocupacional, tá? E a queda de cabelo no estresse ocupacional é associada principalmente ao homem. Sabe por quê? Porque olha que coisa interessante. Como o homem ele tem mais testosterona no corpo do que a mulher, quando ele começa a sintetizar testosterona, o resultado dessa sintetização, ou seja, o resto, entre aspas, falando bem grosseiramente, dessa testosterona, acaba se acumulando nos folículos, né, dos cabelos que nós temos. E essa testosterona acaba destruindo o folículo, né, e faz o indivíduo ficar careca. Então, a calvície mais famosa associada ao fator de testosterona no homem é aquela calvície que ela ocorre em forma de um círculo, né? Ela consome aqui às vezes o cabelo e fica só um pedacinho aqui na frente e às vezes pela lateral, tá bom? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos agora os agentes químicos, né? Olhem o conceito. São agentes ambientais causadores em potencial de doenças profissionais, devido à sua ação química sobre o organismo do trabalhador. Nós temos algumas vias, né, de intoxicação por agentes químicos, mas olha que coisa interessante. O primeiro deles são as substâncias que nas condições naturais de temperatura e pressão estão em estado gasoso. São os famosos gases, por exemplo, dióxido de carbono, monóxido, metano, butano, heptano, são exemplos de gases. Mas, professor, e aí? Como é que uma pessoa às vezes fica exposto a gases e não percebe? Gente, uma característica dos gases é que eles não têm odor, não têm cheiro, né? Quando a gente vai trocar um botijão de gás, que a gente sente aquele odor, né, forte, aquilo não é um odor natural do gás. Aquele gás de cozinha, ele é adicionado um elemento que é um enxofre, que é para poder a gente perceber, por exemplo, quando o gás ele está fugindo, né, está escapando lá e pode causar morte. E por que colocaram, adicionaram enxofre no gás de cozinha? Porque antigamente algumas famílias esqueciam o fogão com o botão ligado ou estava ocorrendo a fuga do gás e não percebiam aquilo. E acabavam indo a óbito por estar inalando aquele gás. Ou seja, o gás de cozinha foi adicionado enxofre para tentar proteger o indivíduo de uma contaminação qualquer. Beleza, excelente. Agora, quando a gente fala do gás a nível natural, que a gente está presente na natureza, nós estamos falando de um gás que você não tem, por exemplo, essa perspectiva do odor e não tem como mensurar a quantidade. Mas, professor, a gente encontra realmente na natureza o gás assim? Claro que sim. Tem dois exemplos, gente, muito famosos que são o seguinte. Vamos imaginar
a floresta amazônica, né? Então, a floresta amazônica, nós temos uma grande quantidade de folhas secas que ficam caindo sobre o solo. Estima-se, né, que em alguns pontos da Amazônia exista uma camada de aproximadamente 17 metros de folhas secas que vão se acumulando. Então, às vezes, você não está pisando no solo, você está pisando sobre uma grande quantidade de folhas secas. Todo o material biológico, quando está em decomposição, ele libera gás para o meio, né? Então, você imagina, quando a gente pensa naquela camada de 17 metros, essa camada mais básica, ela está em decomposição e está liberando gases. Mas aqueles gases estão presos, né? Porque tem uma parede enorme ali. E às vezes, esse indivíduo, quando está lá na floresta, ele trabalha com biologia, com qualquer coisa, ele andando sobre aquele solo, ele pode liberar nessa pisada pequenas quantidades de gases. E esse gás é tão perigoso quanto o gás de cozinha, né? Inclusive, gente, em alguns lagos e rios, é o mesmo efeito, né? Você tem no leito do rio uma grande quantidade, por exemplo, de folhas secas, que ao irem se decompondo, vão liberando gases para o meio, tá? Então, nós já sabemos uma forma que nós temos no meio ambiente de se contaminar por gases. Outra coisa importante são as vias de penetração desses elementos químicos no corpo. A primeira delas, que é a mais famosa, é a via respiratória. Eu acho que eu usei um exemplo com vocês em uma aula passada, associado, por exemplo, ao uso de quiboa, né, ao álcool 70, que agora está todo mundo usando álcool, usando tudo. Tá bom. E aí a gente para e pensa um pouco assim, poxa, como é que o álcool 70, como é que a quiboa, eles vão causar uma via de penetração respiratória no indivíduo, né? Porque a gente lava as coisas com quiboa, a gente toca no álcool, não é nada muito circunstancial. Gente, não é muito bem assim. O que é que acontece? O álcool, ele é um elemento considerado altamente volátil. E o que significa dizer que ele é volátil? É que ele evapora com muita facilidade. E a quiboa também. Aí sabe o que é que acontece? Essa interação, né, ela chega até os nossos pulmões e até mesmo aos nossos alvéolos pulmonares. E o que é que acontece? Quando ele chega ao alvéolo, ele não vai destruir muitas vezes o alvéolo pulmonar de uma vez. Ele vai, como um soco, enfraquecendo aquele alvéolo pulmonar. Então, aquela capacidade que antigamente era muito boa, respiratória, ela vai sendo modificada. E o indivíduo muitas vezes sofre de asma, né? Sofre de bronquite, entre outras doenças quaisquer. Tá bom? Gente, alguma pergunta até aqui? Eu vou pedir licença para vocês rapidinho. Eu vou só pegar um copo de água aqui, tá? Já volto. Me dê só um minuto, por favor. Vamos lá, gente. Olhem só. Uma outra forma que nós temos de penetração no corpo de agentes químicos, e isso acontece também não só na enfermagem, mas em outras áreas muito específicas, está associado à via cutânea, né? A via cutânea, ela é muito importante dentro desse contexto, porque a pele ela tem uma capacidade, né, de absorver com muita facilidade esses elementos, né? O que é que a gente percebe muitas vezes que é comum no ambiente de trabalho? A gente tem uma imagem aqui de alguém carregando, por exemplo, uma bateria de carro, né? As baterias, elas possuem elementos químicos dentro que são extremamente corrosivas, né? Tanto que muitas vezes você, quando pega um controle remoto ou um brinquedo a pilha muito antigo e você vai tirar aquela pilha ou aquela bateria, você percebe que tem um líquido, né? Tá um pouco sujo a pilha. Aquilo é um elemento extremamente corrosivo. E olha só que interessante. Muitas vezes esse elemento ele pode agir de duas formas. A primeira é através de uma lesão que visivelmente a gente consegue perceber.
Então, por exemplo, ele causa o que a gente chama de dermatose ou até uma dermatite de contato. A gente consegue observar um eritema, né? A gente consegue perceber uma discromia, a gente vê uma alteração na cor daquela pele. É uma coisa que precisa ser muito bem observada. Por quê? Porque a longo prazo, aquela lesão que ocorre no tecido da pele do indivíduo pode, né, ter uma gravidade maior e virar, por exemplo, um câncer de pele, que é uma coisa extremamente grave logicamente. Tá. Existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade daquele agente químico ele entrar em contato com o corpo, não causar lesão na pele, mas ser absorvido pelo organismo. E aí a gente vai ter um problema também mais grave. Sabe qual é? Quando esses elementos químicos eles entram em contato com o sangue, eles habitualmente têm o hábito de destruir ou alterar as células sanguíneas, principalmente a hemoglobina. Então, com a perda e alteração dessas células sanguíneas, muitos indivíduos desenvolvem a famosa anemia. Ou seja, em curtas palavras, a intoxicação, o contato com alguns agentes químicos, eles podem causar no indivíduo até mesmo anemia. E isso é interessante porque tem muita gente que às vezes faz exame de sangue e fala assim, poxa, eu tenho uma alimentação tão boa, por que será que eu estou com anemia? E às vezes isso não tem nada a ver com a sua alimentação. Às vezes está relacionado a um elemento externo que pode ser muitas vezes um agente químico, tá bom? Vamos continuar aqui. Olhem só, uma outra via de penetração é a via digestiva, né? Quando a gente fala da via digestiva, nós estamos falando de um meio que ele é considerado um meio muito comum. Por quê? Porque as pessoas, de maneira geral, né, não estou falando só do enfermeiro, eles ainda têm um péssimo hábito de manter a lavagem das mãos constante. Então, esse indivíduo, quando ele manuseia algum elemento qualquer, ele muitas vezes faz o quê? Com aquela mão contaminada, ele toca algum alimento e leva aquele alimento à boca, ou ele, sem perceber, leva a mão contaminada à boca e acaba contaminando, né, não só o trato gastrointestinal, como os próprios dentes e outros elementos presentes. A gente para e pensa assim, poxa, será que a resposta a essa intoxicação digestiva, ela leva muito tempo para se manifestar? Não, gente. Né? Inclusive, nós temos intoxicações acidentais que o indivíduo ele sofre hoje intoxicação e hoje à noite ele já está com o esôfago todo praticamente corroído por aquele elemento. E aí vai precisar ficar internado, fazer nutrição diferenciada, muitas vezes, para o resto da vida. Tá bom? Gente, da última vez, numa das nossas primeiras aulas, a gente chegou a falar sobre os agentes biológicos, tá? E esses tipos que nós temos, vírus, bactérias, parasitas. Então eu vou passar, que eu quero chegar, a gente também já falou das doenças, que é isso aqui. Peraí, rapidinho. Que são, a gente vai voltar um pouco a falar agora sobre os famosos riscos ergonômicos. E por que falar de uma forma mais presente, né? Assim, com uma importância maior sobre esses riscos ergonômicos? É muito importante porque no ano de 2019 e 2018, na área da enfermagem, os riscos ergonômicos foram aqueles mais associados ao distanciamento do profissional do trabalho, ou seja, o afastamento, por causa de problemas de estresse ocupacional, transtorno de ansiedade, por lesões na coluna devido à sobrecarga de trabalho, entre outros. Tudo bem. Isso entre a população da enfermagem. Em 2019, o risco ergonômico também foi considerado como um risco mais presente no ambiente de trabalho durante aquele ano.
Agora, em 2020, provavelmente o risco ergonômico continue sendo, né? Não pensem vocês que devido à Covid, talvez a gente tenha um risco biológico mais presente. Provavelmente o risco ergonômico ainda vai ser. Então, olha só, vamos ver o conceito. Situações de inadaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, como a desorganização do trabalho, sobrecarga muscular, fadiga, etc. Então, eu vou repetir aqui para vocês um ditado que eu costumava falar, que era o seguinte: por muito tempo, tentou-se adaptar o homem ao ambiente de trabalho. E não é isso que a gente quer. A gente quer poder adaptar o ambiente de trabalho ao homem. Então, por exemplo, se lá no ambiente de trabalho você tem um armário alto, uma estante alta, você não pode colocar uma mesinha, um banco para o indivíduo subir para alcançar. Ao contrário. Por que você não adapta o ambiente de trabalho para o seu trabalhador? Então vamos colocar essa prateleira numa altura do trabalhador, vamos descer um pouco esse armário e facilitar a vida dele. Isso sim é pensar ergonomicamente. A ergonomia, olhem só, é o conjunto de conhecimentos científicos necessários para alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e seu trabalho, cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho, tá? E aí a gente cai sobre essa pergunta: como anda a nossa relação no ambiente de trabalho, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Quem de vocês aqui trabalha hoje em dia? Eu. Tá, Val, Jean, tu trabalha Eu, também? Tá. claro. E aí, vamos pensar em vocês dois da seguinte forma. Val, você acha que no seu ambiente de trabalho existem muitas coisas que precisam mudar ou poucas coisas que precisam mudar no teu ambiente de trabalho? Bom, existem muitas coisas que precisam mudar, sim, mas aos poucos estão sendo melhoradas. Por exemplo, eu Certo. via que existia muita reclamação em relação ao risco ergonômico mesmo. A gente queixava de dor na costa, na lombar, isso tudo Uhum. que você falou. Certo. E aí, de uns meses para cá, acho que no início do ano, se eu não me engano, em um dos locais que eu trabalho, a gente recebeu aqueles coletes, né? Acho que é colete. Sim, Justamente para a gente ter mais um apoio, né? Uma postura melhor na hora de. Porque a gente trabalha muito com esforço físico, né? Levantando o paciente, sim, banho, essas coisas todas. E isso a gente notou uma melhora muito grande. Porque a maioria dos colegas que reclamavam, que sentiam muito dor na costa, disseram: olha, depois que eu comecei a usar o colete, melhorou assim 80% a questão das dores, né? Então, é uma das coisas que vai melhorando, porque muita gente, porque existe lá o SESMIT, né, o Serviço sim. de Saúde do Trabalhador, que aos poucos vai se ajustando, né? E como tinha muita gente que realmente se afastava por esse motivo, aí eles resolveram, né, a equipe lá fez tudo e disponibilizaram, né, esses coletes para os servidores que trabalham na assistência, principalmente. Pois é, e aí me diz uma coisa, há quanto tempo tu trabalha como técnica de enfermagem? Eu trabalho como técnica desde 2004. Tá, desde 2004. 2004, a gente Aí, tem praticamente uns 16 anos aí, né? E me sim, diz uma sim. coisa, nesses 16 anos, tu já pensou alguma vez em desistir da tua profissão? Tipo, não aguento mais, eu não vou mais seguir essa profissão? Não, sinceramente não. Nunca parei assim para. Nunca tive. A gente, lógico que é difícil, a gente vai ser hipócrita de dizer que é só flores. Não, a gente tem momentos difíceis, mas eu acho que nesse período todo, eu acho que eu tenho mais satisfações e alegrias, assim, por ter construído as nossas coisas, a minha vida. E ver também o final, né? A satisfação dos nossos pacientes que saem, depois voltam e agradecem, todas essas questões, né, envolvidas. E, sinceramente, assim, nunca parei assim para pensar em desistir, não. Nunca mesmo. Entendi. Tá bom, obrigado, viu? Jean, me diz uma coisa, tu tá trabalhando há quanto tempo?
vai fazer 2 anos. 2 anos. E me diz uma coisa, tu acha que tem muitas coisas ou pequenas coisas que podem melhorar lá no teu meio de trabalho? Olha, poucas. No meu setor, pelo menos poucas, mas nos outros eu acho que tem várias. Tá, e me diz uma coisa, nesses 2 anos que é considerado um tempo muito pequeno, tu já te encontraste esgotado? Tipo, eu não aguento mais, eu tô muito cansado, ou até mesmo penso em largar o trabalho? Não, Não? ainda não entrei nessa fase, não. Espero que nunca entre, né? E Mas olha, professor, gente, pode falar. ah, Na verdade, teve uma vez que eu fiquei assim, que eu tive que acordar cedo. Aí, porque eu troquei o horário, eu tive que Sim, acordar mais cedo. Aí, quando eu ia reclamar, eu falei, caramba, eu vou trabalhar, só que foi um palavrão. Aí sim. depois eu fiquei pensando assim, aí veio uma reflexão, eu falei, lembrei de todas as vezes que eu queria um trabalho e não tinha. Eu falei, Pois graças é, a Deus, e deixa eu isso ir que tá daí é. menor hora. E acordar cedo, isso daí é preguiça, não é problema de trabalho. É, sim, mas eu tenho que ir de qualquer jeito. Diga, Val, o que você ia falar. e nesses momentos a gente precisa realmente de um descanso, né? E aí é quando vem as férias, né? E parece que quando se aproxima, aí parece que aí a gente vai ficando, parece que mais cansado, mais cansado. E aí quando vem as férias, aí dá uma quebrada, né? Aí quando chega já pro final, eu já fico doida para voltar para trabalhar. Normalmente é assim, mas E, a gente vai levando. A é, gente tem realmente está esgotado, está cansado. Eu nunca pensei em desistir, já tive assim, eu vou trabalhar hoje. hum, Eu nunca pensei de largar o trabalho, não. Mas de e, dar preguiça, e, dá. e olha, Val, você falando uma coisa interessante, porque a gente estava falando sobre o risco ergonômico agora, e o risco ergonômico, ele é um tipo de risco ocupacional que nós temos, que ele consegue ser inovador. Como assim inovador? Ele começa a criar novas formas de ser presente no ambiente de trabalho. E quando você falou em férias agora, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz sobre os novos tipos de risco ergonômica comportamental que o trabalhador está assumindo para si. E olha que coisa interessante. O trabalhador, às vezes, ele trabalha de segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia, está lá para cima e para baixo. Como você falou, uma corrida e tal. E a gente pensa em férias. Sabe o que é que está acontecendo com esse trabalhador? Quando chega o final de semana dele, ele não consegue parar de pensar no trabalho. Ele está até preocupado se o colega dele está fazendo o procedimento certo como ele faz. Quando chega férias, ele fica até querendo ligar para o trabalho, quer saber como está funcionando tudo, porque ele acaba ficando ligado de uma maneira tão forte ao trabalho que ele não consegue realizar muitas outras atividades sem pensar diretamente nisso. Ou seja, entre aspas, né, de uma forma bem grosseira, o indivíduo está viciado no trabalho. E aí ele não consegue ter suas relações interpessoais, conviver em família, porque só pensa nessa concepção. Infelizmente, gente, a gente vê muita gente assim. Hoje o trabalhador às vezes chega em casa, ele chega, pega o celular e fala assim, olha, eu estou cansado, não aguento mais, vou deixar esse celular aqui. Ele sentou, ele já está com o celular de novo na mão, querendo ver alguma coisa do trabalho, o que é que está acontecendo. E, infelizmente, isso é um ciclo vicioso. Quanto mais você se permitir, mais envolvido nisso você vai estar. Tá bom? Deixa eu só. Pode falar. E professor, Diga. é, assim, eu trabalho há muito tempo numa unidade, há mais de 10 anos. Então, Certo. quando a Val se referiu a férias, eu penso assim, porque eu trabalho à noite, então meu organismo já está adaptado para essa rotina, né? E aí, quando Uhum. a Val falou em férias, eu me pus a pensar aqui que quando chega esse período assim, de afastamento, eu não consigo dormir, vamos supor, cedo, devido Sim. que eu não a minha rotina, né, eu já tô com uma rotina, eu não Habituada, consigo né? E olha, isso daí, Natália, é interessante porque nós temos aqui muitos exemplos de técnicos de enfermagem, mas isso não é só um exemplo nosso, né? Isso é um exemplo de outros profissionais, e isso nos mostra como a nossa relação de trabalho ela está atingindo diretamente a nossa concepção de vivência,
né? Então, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava dando aula na pós-graduação e eu ouvi uma enfermeira dizendo o seguinte, que ela trabalhava não sei em quantos lugares e ela precisava se ausentar de casa. E um dia, nessas histórias de plantão, 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 ela passou 3 dias fora de casa, né? E ela passou 3 dias sem ver a filha dela. E quando ela chegou na casa dela, ela estava tão no 220, né? Que ela chegava na casa dela, ela falou que ela não conseguiu cozinhar nesse dia, não conseguiu fazer as coisas dela, ela não conseguiu dormir, porque ela não parava de pensar no trabalho. E a filha dela, né, que tinha, se eu não me engano, 5 ou 6 anos, tomou banho e ela vestiu uma roupa que era de festa, por exemplo. Ela botou um vestido que era de aniversário. E ela, quando viu a filha com aquele vestido, ela deu uma surra na filha, porque ela falou que aquilo não era roupa para botar naquele momento, era para ela botar uma roupa mais... Ou seja, ela bateu na filha e ela percebeu, porque o marido dela chamou a atenção dela, de como ela estava ficando tão presa às questões do trabalho, que ela não conseguia mais mensurar as próprias atitudes, né? Então vocês conseguem perceber aí como o ambiente do trabalho ele vai adoecendo o indivíduo e muitas vezes ele não vai percebendo esse adoecimento, né? E vocês são provas disso, né? Tipo, vou tirar férias, eu já não consigo relaxar, né? Por exemplo, hoje eu trabalho todo dia de manhã, hoje é feriado, eu vou dormir até meio-dia. 7 horas da manhã tu tá acordado, né? E logicamente que quanto mais se trabalha, mais velho mais responsabilidade você tem e agrega ainda mais essa preocupação, tá bom? Deixa eu voltar aqui a espelhar. Já falamos também de agentes ergonômicos, eu vou passar essa parte. Fraqueza, alteração de som, DORT. Uma outra coisa importante, gente. Eu sempre gosto de falar dessas coisas que são mais diferentes, porque o comum vocês vão ver com muita facilidade e vão presenciar com muita facilidade, né? Então a gente tinha falado dos riscos ergonômicos e as consequências à saúde do trabalhador. Falamos do cansaço, falamos da dor muscular, alteração do sono, né? Entre os outros elementos. E aí a gente pensa assim, professor, como é que um problema lá ergonômico consegue gerar problemas até mesmo como a diabetes, a hipertensão arterial, o infarto? Tá bom, vou dar um exemplo para vocês também, aqui muito famoso. O indivíduo, quando está no ambiente de trabalho, que ele passa por esse processo de estresse ocupacional, principalmente com trauma no ambiente de trabalho, entre outras características, muitas vezes, né, uma forma de fuga desses problemas é através da comida, né? Tanto que se você for ver, entrevistar uma pessoa que é obesa, mórbida, muitas vezes ela encontra na comida uma forma de libertação, né, do estresse, daquele momento de tensão e tudo mais. Então, esse trabalhador, quando ele passa pelo processo de estresse ocupacional e que ele está inserido, por exemplo, numa nova dinâmica, que é uma dinâmica onde, infelizmente, quando a gente, infelizmente, encontra ele já dominado pelo estresse, lógico que a alimentação é uma coisa que vai alterar. Mas uma coisa interessante é o seguinte: com o estresse ocupacional, muitos indivíduos conseguem desenvolver a famosa ansiedade ou crises de ansiedade. A ansiedade ela pode ter um efeito baixo no organismo. Por exemplo, às vezes o cara está ansioso, está com um pouco de enjoo, né? Eu vou fazer uma viagem tão legal, estou ansioso. Eu vou ter que falar com o meu chefe, eu estou ansioso, né? Mas o problema, gente, é que essa ansiedade, às vezes, ela é tão grave, ela é tão intensa, que ela leva o indivíduo, muitas vezes, à gastrite nervosa.
E eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, ou alguns aqui podem até sofrer disso, que quando estão em picos de estresse ou de ansiedade, sentem dores, né, estomacais muito fortes, desenvolvem alterações até no trato intestinal. E olha o que a gente percebe que pode ser causado por isso tudo, as alterações do libido e da vida sexual. Gente, vocês já imaginaram vocês perderem o libido sexual, vocês perderem a vontade de se relacionar com as pessoas, de estarem com as pessoas? Isso realmente é um fator patológico, né? Isso realmente é um fator de doença. Por quê? Porque quando a gente pensa dessa forma, né? Olha, e qual é a importância disso? Porque, gente, imaginem só você quando é casado, casada namora, você está trabalhando tudo que você não tem tempo de conservar e manter uma necessidade humana básica, que, por exemplo, a sexualidade, né? Isso leva a alterações sociais, isso leva a discussões no ambiente residencial, que são somatizadas aos problemas de trabalho e ainda deixa você muito mais depressivo e estressado. Então, a gente pontuou aqui desde o início da aula problemas que muitas vezes parecem ser poucos, mas que extrapolam barreiras simplesmente biológicas, tá bom? Já falamos também dos agentes de acidente. Eu quero encontrar aqui, gente. Peraí. É um gráfico. Ah, tá. E aí, olha só o que acontece. A gente cai sobre essa perspectiva, né? Em sua opinião, como deve ocorrer a avaliação em saúde de uma determinada empresa, com foco, por exemplo, em algum risco específico? Então, olha só que coisa interessante. Nós usamos hoje 2 exemplos aqui. Um foi da Val e outra foi do Jean, né? Provavelmente eles trabalham em ambientes de trabalho diferentes. A Val trabalha em hospital, o Jean eu não sei no que trabalha, né, na área específica. E quando a gente pensa na nossa atribuição, nosso papel de enfermeiro do trabalho, e, por exemplo, a gente pensa na Val, o que é que acontece? A gente vê ela como técnica de enfermagem. Então, a gente pensa assim, bom, hoje eu, Adilson, estou assumindo o papel de enfermeiro do trabalho aqui no seu hospital e estou vendo a Val ali trabalhando. Pô, eu vou dar uma olhada, ver se ela realiza o procedimento corretamente. Tá, beleza. Eu vou ver se ela lava as mãos corretamente antes de cada procedimento. Excelente. Agora eu olho para a Val e penso assim, será que a Val ela está tendo algum tipo de pressão no ambiente de trabalho que eu não consigo perceber? Será que ela é uma pessoa que passa por estresse ocupacional e eu não sei? Será que ela está tendo problemas lá na família dela que estão interferindo no ambiente de trabalho? Ah, professor, mas aí se ela já tem problema familiar, o problema dela. Ela tem que saber deixar o problema lá em casa e o do trabalho no trabalho. Isso é muito fácil falar, não é verdade? E, inclusive, muitas pessoas pensam desse jeito, mas eu pergunto para vocês, quantos de vocês não precisam estudar, trabalhar e muitas vezes estão com o pensamento em algum problema pessoal, em algum problema familiar ou coisas do tipo? Isso costuma ser interessante porque eu acho que talvez eu tenha comentado com vocês. Existe um projeto de lei hoje no Brasil, e eu acho que ainda não foi aprovado, não sei como é que está, que ele quer permitir à mulher um dia de folga quando ela estiver passando pela TPM, né, atenção pré-menstrual. Então ela vai ter direito a escolher um dia para poder ficar em casa, né, não ir trabalhar. E aí a gente pensa assim, poxa, professor, que coisa interessante, né? Por quê? Porque isso é o respeito da subjetividade da mulher, né? Ou seja, a mulher ela tem um período, esse período é um pouco complicado para ela. Por que ela não fica em casa descansando? Olha, gente, excelente, né? É uma coisa excelente. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas empresas nos Estados Unidos
trabalho com essa parte de designer, de plataformas digitais. E eu estava vendo uma vez um programa que estava mostrando uma dessas empresas e eles mostravam como era o processo de trabalho dentro dessa empresa. Tá. Primeira coisa era o seguinte: o trabalhador ele tinha que trabalhar por dia 4 horas. Tá, perfeito. 4 horas por dia. A empresa ficava aberta de 8 da manhã às 6 da tarde. Sabe o que é que acontecia? O trabalhador ele tinha a liberdade de escolher o horário que ele ia trabalhar no dia. Tu já imaginastes isso? Por exemplo, como o Jean Cairo falou, pô, cara, hoje eu tô com uma preguiça, né? Eu não vou acordar cedo. Eu vou trabalhar hoje meio-dia. Vou ficar de meio-dia a 4 horas da tarde. Não, olha, hoje eu tenho uma consulta. Eu não vou trabalhar à tarde, eu vou trabalhar de manhã, eu vou de 8 até meio-dia. Então, quando você consegue, por exemplo, adaptar o teu ambiente de trabalho à tua condição, cara, isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu posso ter a liberdade de marcar um exame hoje, eu tenho a possibilidade de ir para a festa da escola do meu filho. Porque o profissional que trabalha e está em harmonia com a sua vida, ele é muito mais produtivo. Ainda nessa mesma empresa, olha o que acontecia. Eles trabalhavam no andar, né, assim, de um edifício, e o dono mandou espelhar não, botar vidro, né, em todas as janelas, ou seja, eles tinham uma visão de toda a cidade. E aí chegou um trabalhador lá que estava de bermuda, com uma camisa, e ele falou o seguinte, que lá a direção prezava para o trabalhador ir à vontade, para ele ir de uma forma que ele se sente confortável. E eu pergunto para vocês, gente, sem brincadeira, vocês acham que esse negócio de ir de bermuda, ir à vontade, vocês acham que isso é besteira ou isso é um elemento importante para o trabalhador? O que é que vocês acham? Eu acho que é uma forma além de valorizar mesmo, na minha visão, de valorizar mesmo o colaborador, deixar ele à vontade, que ele se sinta... porque tem muitas empresas que realmente existe aquela cobrança, existe, então, dessa forma, mas aí tem que ter também... Eles se sentir à vontade de formas que ele também não vai extrapolar os limites também, né? Tem que ter toda essa questão, mas eu acho que dessa forma funciona direitinho, né? Todos já estão adaptados, né? Acontece muito essas situações nessas startups novas, né? Que tem muitas pelo Brasil. Muita. E eles têm puffs espalhados, eles vão muito à vontade, com um ambiente bem despojado mesmo. Tem muitos jovens, que eu percebo também, tem muitos jovens assim, nesses locais. E é uma novidade, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, porque quando a pessoa se sente à vontade, se sente mais tranquila, se sente mais feliz, não sente aquela cobrança, aquela pressão tão grande. Existe pressão, sei que eles trabalham com metas também, né? Mas eu acho que dessa forma acho que funciona. Tanto é que só tem a crescer essas empresas. Aqui no Brasil tem muitas, né? Pois é, Val, e olha que coisa interessante. Antigamente, Sim, pode falar. A ginástica laboral. No início do plantão, todo mundo ia, acho que era, eu não sei se era um fisioterapeuta e mais um educador físico, eu acho também que ia. Aí a gente, lá vem esse pessoal chato. Hoje em dia não, hoje em dia já faz questão, né? Mas naquele período já todo mundo tão atarefado que ninguém nem queria participar. Mas hoje a gente vê como é importante, até pela essa questão também da ergonomia, a gente fazer umas atividades, os alongamentos eram legais, só que hoje em dia não tem mais isso lá no local que eu trabalho. Pois é, e aí você falou a respeito do bem-estar, né, e tudo mais em relação à roupa, mas, gente, até a característica biológica, ela interfere nisso, né? Porque, como eu disse para vocês no outro exemplo passado, às vezes a mulher, por exemplo, ela usa calça jeans apertada o dia inteiro. E isso não faz bem para, por exemplo, para a saúde reprodutiva dela. Então, quando você dá a liberdade do indivíduo usar uma roupa mais confortável, né? Às vezes a mulher, naquele período menstrual também, ela precisa usar umas roupas mais folgadas, talvez. Então, isso facilita também a subjetividade. E ainda falando dessa empresa que eu falei para vocês que tinha um exemplo,
Olha que coisa interessante. Eles têm uma área, né, que o pessoal chama de área de convivência. Isso tem surgido muito em algumas empresas, né, multinacionais, startups, entre outras. Claro que no hospital é mais difícil de fazer isso, mas essa área de convivência, ela é uma área onde o trabalhador, quando ele está assim um pouco estressado, tensionado, ele pode ir até lá. E nessa área tinha videogame, né, televisão com canal aberto e fechado, e o mais interessante de tudo, tinha uma geladeira abastecida com comida, bebida e tinha cerveja na geladeira. Então o trabalhador ele podia levantar 1 hora da cadeira dele, ir lá na geladeira e tomar uma cerveja. Sabe por quê, gente? Porque o trabalhador, quando ele se vê parte do processo, que ele vê que ele é responsável pelo crescimento daquele local, ele está ali querendo produzir, ele tem uma consciência diferente. Agora, o que ia acontecer se a gente colocasse isso aqui no Brasil? Não ia dar certo, né? A gente ia perceber um profissional que ia querer ficar toda hora vendo televisão, né? Toda hora ele ia querer ficar, ele ia roubar uma cerveja e tudo mais. Então, infelizmente, a gente percebe que a mudança no ambiente de trabalho nem sempre é do ambiente em si. Ah, vamos botar uma área de convivência, como a Val disse, vamos fazer a ginástica laboral. Não é. Muitas vezes é necessário a consciência do trabalhador para que a gente pudesse desenvolver ou possa desenvolver melhor essas atividades. Que, infelizmente, gente, olha que coisa interessante. Ela ainda não ocorre no Brasil por vários motivos. Então, uma vez eu estava lendo um livro que falava muito sobre a construção da força trabalhista no Brasil. E falou-se sobre a hierarquia no ambiente de trabalho, que é aquele olhar profissional de julgamento. Por exemplo, o que é que tu faz da tua vida? Ah, eu sou professor de educação artística. Ah, credo. O que é que tu faz na tua vida? Sou pedagogo. Ah, não. Aí tu... Então, por exemplo, a sociedade, muitas vezes, ela acaba criando perfis do que são profissões muito boas. Ó, faz o que? Direito. Olha, vai ganhar dinheiro. Faz o que? Medicina. Ó, vai ganhar dinheiro. Né? E, gente, essa construção social é o que ainda limita a melhoria no nosso ambiente de trabalho. É o que faz ainda as pessoas criarem muitos preconceitos, por exemplo, sobre tudo. E nós somos um exemplo disso. Por exemplo, se a gente fosse perguntar para vocês, por exemplo, para o Jean, Gabriela, para a Rafaela, para a Milene, Ingrid, Marlon, Jéssica, Jamile, será que em algum momento da vida de vocês alguém não chegou e falou assim: olha, mas tu vai fazer enfermagem? Tu não quer estudar mais e fazer medicina? Vocês já passaram por isso alguma vez? Já, Pois é, né? infelizmente já. Já, Rafaela, também? Rafaela acho que ia falar, não sei. E aí, gente, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um colega lá de turma e a gente sempre estuda, né, para poder passar logo no vestibular. E a vontade dele era fazer matemática, né? Tá bom. E eu já sabia que eu queria fazer enfermagem. E aí, uma vez, a mãe dele era uma pessoa muito preocupada com isso. E a mãe dele disse para ele que não era para ele fazer matemática, era para fazer matemática. E disse para ele fazer direito. Né? Não, vai fazer direito e tal, e tudo mais, tu vai ganhar muito dinheiro, tá bom. E quando ela soube que eu queria fazer enfermagem, essa moça, né, essa mulher, mãe do meu amigo, chegou para minha mãe e disse para minha mãe tentar me convencer a não fazer enfermagem. Então essa mulher que não era minha mãe, não convivia comigo,
foi dizer para minha mãe para me convencer a não fazer enfermagem, para fazer, por exemplo, direito ou outro curso. A minha mãe não deu muito ouvidos a ela e eu fiz enfermagem e passei na UEPA. E o filho dela fez direito, passou. Tá bom. E aí o filho dela começou a trabalhar, estava ganhando um valor X e eu trabalhando na minha área como professor estava ganhando um valor Y. Tudo bem. E aí um dia a gente encontrou com eles e ela falou que o filho dela estava estudando para fazer um concurso do Exército, né? E falou assim, olha, é um salário muito bom, sabe? Ele está esperando essa oportunidade para poder ganhar isso e tal. Aí tá bom. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, fulano, por que que tu não estuda mais e vai fazer um concurso desse? Porque tem para tua vaga e o salário é muito bom. Falei, tia, quanto é que é o salário? Ela falou, olha, é X. E aí eu achei graça porque eu falei assim, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Para mim é complicado, porque o regime do Exército é integral, 40 horas, e hoje eu trabalho menos do que isso e estou ganhando mais do que esse salário do Exército. Aí ela ficou toda, Eras, é mesmo? Ela falou, para mim não compensa. Então, gente, o julgamento social, né, principalmente em cima da nossa profissão, ele é muito forte, né? E isso dificulta muito a nossa concepção de crescimento profissional. E quando a gente fala de risco ergonômico, a gente fala da nossa situação de trabalho, eu percebo que a mudança no ambiente de trabalho, a forma que a gente vai ter de modificar esse nosso ambiente, ela está na mão de vocês, né? Porque quando a gente encontra um enfermeiro ou uma enfermeira no hospital que se formou, não quis se atualizar, não quis estudar, nós estamos falando de um profissional que ele vai sim ficar à mercê de outros profissionais, que ele não vai ter voz de conquistar o seu espaço. E agora não, eu percebo que alguns de vocês, olha, professor, eu quero fazer residência, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou seja, vocês estão criando um potencial muito maior de desenvolver a profissão de vocês e de criar respeito na profissão de vocês. Olha que coisa interessante, eu acho que foi em 2016 ou 2017, saiu uma pesquisa do Brasil, né, mostrando as profissões na área da saúde que mais estavam ganhando bem naquele ano. Em primeiro lugar, a medicina, né? Eu pergunto para vocês, vocês chutam aí qual foi a profissão que melhor ganhou em segundo lugar em 2017? Vocês chutam alguma aí? Nada? Direito. Não, na área da saúde. Da área da saúde. Ah, tá. Físio. Tá. Então, olha só. A gente tem na área da saúde fisioterapia, odontologia, né? A psicologia, o serviço social, entre outras. Eu não sei se o serviço social é considerado da área da saúde, mas, gente, curiosamente, nesse ano, a profissão que mais ganhou foi a medicina e, em segundo lugar, estava a enfermagem. Tá? E aí, a gente para e fala, professor, cara, tem alguma coisa, gente, que não bate aí, né? Você fala, professor, como é que pode a enfermagem ser a segunda profissão que mais ganhou bem em 2016? O pessoal mete tanto pau na enfermagem, né? As pessoas criticam tanto isso. Eu falei, gente, a verdade é essa, né? Por exemplo, vocês têm professores, vocês olham para os professores de vocês acham que os professores de vocês passam fome? Que ganham tão pouco assim ao ponto de serem tão sofridos? Eu não acho. Entendeu? Ao contrário, eu acho que a docência, por exemplo, para a enfermagem, é uma área de trabalho com uma rentabilidade muito boa. Então, em 2018, 2019, acho que vocês viram no Facebook, a enfermagem foi considerada nos Estados Unidos uma das profissões mais respeitadas do ano, né? Então, é complicado, é até difícil a gente pensar um dia você está em um outro país
e alguém falar assim para a mãe e para o pai, olha, eu estava querendo fazer odontologia, e a mãe falar, por exemplo, assim, olha, por que tu não faz enfermagem? Né? Olha só enfermagem. Aí tu fica assim, né, meio, cara, olha, alguém estimulando alguém a fazer enfermagem. E o mais curioso é que isso para fora do Brasil já existe mais massificado. E aqui, infelizmente, ainda se olha com muita desvalorização para o enfermeiro, infelizmente. Tá bom, gente? Alguma pergunta até aí? Sim ou não? Acho que não, né? Vamos só continuar aqui, o slide de vocês. Desculpa. Olhem só. E aqui, gente, nós vamos ter uns impactos desse comportamento do indivíduo num ambiente de trabalho. Então, por exemplo, quais são os aspectos, por exemplo, positivos que nós temos... Perdão, a gente passou aqui. Só um minuto. Espera aí, gente, que eu estou tendo um problema aqui, rapidinho. Bom, olha, a Rafaela até colocou aqui, né? Nunca vi ninguém incentivando o outro a fazer enfermagem na mesma proporção de outras áreas. E é verdade, né? Infelizmente a gente não percebe muito, mas, por exemplo, eu falo muitas vezes para vocês, assim, para os outros alunos, gente, vão lá, façam uma residência, se especializem para poderem crescer na profissão de vocês. Mas quem sabe daqui a alguns anos, né, a gente já não passa por isso. Mas olhem só, voltando um pouco aqui para esses nossos impactos no ambiente de trabalho, o que é que acontece quando o trabalhador exerce seu potencial de excelência, quando o ambiente de trabalho é um ambiente saudável e quando aquele gestor, chefia, respeita o seu trabalhador? Quais são os aspectos positivos disso? Ele ganha a confiança do chefe, a sinceridade dos colegas, porque a pior coisa é você trabalhar no ambiente de trabalho onde um quer derrubar o outro. Então você não sente liberdade de falar, olha amigo, por que você não faz dessa forma? Vai melhorar. Porque o outro já vai falar, olha, o cara está querendo pegar meu lugar, o cara não sei o quê. Ou seja, não é um ambiente bom de convivência. Simpatia da equipe de trabalho, alegria no ambiente, flexibilidade nos procedimentos, reconhecimento e elogios. E quando a gente diz silêncio, nós estamos falando do silêncio das reclamações, né? A gente está falando de um silêncio desse perfil laboriente, ou seja, de estar reclamando constantemente de tudo. Porém, quando esse trabalhador não exerce sua força trabalhista de uma forma que a gente gostaria, onde o ambiente ele não é produtivo, ou a chefia ela trabalha de uma forma autoritária, a gente vai perceber o autoritarismo do chefe, o desrespeito dos colegas, uma desorganização, baixo astral e mau humor, rigidez nos procedimentos, a falta de consideração às pessoas e principalmente, né, aquele perfil de reclamar de tudo, não quero fazer porque não presta, ou seja, todo aquele perfil laboriente. E aí, gente, a gente cai sobre essa próxima tabela aqui, que vocês, como profissionais da área da saúde do trabalhador, né, se vocês seguirem esse ramo, como enfermeiros do trabalho, vocês podem utilizar essas tabelas para avaliar o trabalhador de vocês no ambiente de trabalho, ou para utilizar em uma entrevista de emprego quando alguém for querer adentrar a empresa. O que é que acontece? Você vai pegar um papel e vai fazer a primeira tabela. A primeira tabela, ela tem a ver com as características pessoais, ou seja, são aquelas características inerentes ao indivíduo, né, subjetivas, que vão ser determinantes ou não para ele conseguir a vaga ou para se manter no trabalho. Primeira coisa, personalidade. A personalidade, ela precisa ser uma personalidade que seja adaptável ao trabalho. Por exemplo, olha, esse indivíduo, ele é muito fechado, né? Ele não consegue conversar com ninguém, ele é tímido. Aí o cara vai trabalhar com atendimento ao público. Como é que ele vai fazer isso?
É muito difícil, né? Outras características, inteligência. Professor, o senhor está dizendo então que a gente tem que ver se o cara é burro ou inteligente? Não, não é isso. A inteligência dentro dessa característica é aquela inteligência onde o indivíduo, quando ele presencia um problema, quando aquele problema surge do ambiente de trabalho, ele consegue buscar e criar a resolutividade daquilo. Quando a gente diz que o indivíduo ele não tem inteligência para essa atitude, é quando acontece um problema e ele sempre tem que perguntar para alguém o que ele tem que fazer. Olha, o que é que eu faço agora? Olha, eu não vou fazer nada, vou esperar alguém chegar para fazer. Isso sim é falta de inteligência do ambiente de trabalho, tá? Outros exemplos: motivação, habilidades sensoriais, habilidades motoras e a própria experiência. Um exemplo disso, gente, é que quando vocês se formarem, e graças a Deus, cada vez mais isso se torna mais próximo, né? Cada vez mais perto de ocorrer, vocês não vão sair com a destreza que gostariam. Ou para passar uma sonda, ou para aplicar um injetável, seja como for. A destreza, ela vem com a prática. E a prática vem com a coragem, né? E eu digo isso para vocês porque quando a gente vai para a prática com o aluno, que a gente está lá no hospital, a gente está com um grupo de 5 alunos às vezes, e aí o professor fala assim, gente, ali no leito tal tem uma sonda para passar. Tem alguém que quer passar? Ou quem vai passar? Aí os alunos ficam se olhando, fica todo mundo com medo, com vergonha, ninguém quer. Acaba que o professor às vezes fala o quê? Então tá, ninguém quer, então vamos seguir. E às vezes você perde a oportunidade de aprender um pouco mais e de criar destreza no procedimento. A outra tabela muito utilizada é que fala das predisposições e das tendências de comportamento. Por exemplo, atitudes e hábitos não desejáveis. Caramba, como assim atitudes e hábitos não desejáveis? Vamos imaginar que esse indivíduo, toda hora que ele está lá trabalhando, ele fala assim, olha, eu queria, rapidinho, eu vou fazer só uma ligação aqui. Ele vai para ligar. Daqui a 15 minutos, olha, não, sabe o que? Eu vou te explicar uma coisa. É que eu tenho uma loja de roupa também, e aí os clientes ficam, eu vou só atender aqui. E, gente, isso não pode acontecer. Independente de quantos empregos tem, o que é que você vende, você não vai poder misturar os seus horários de trabalho, tá? Outra predisposição, tendência de comportamento. Falta de habilidades específicas, assim como a tendência a assumir riscos. Então, se você vai trabalhar numa panificadora, se você vai trabalhar em um hospital, você precisa ter habilidade específica para fazer aquele procedimento. E aí, sabe o que é que acontece muitas vezes? O hospital, quando vai fazer, o RH vai fazer uma entrevista com você, pergunta assim, você nunca trabalhou em nada. Senhora, senhor, o senhor tem experiência em urgência e emergência? Aí o cara, tenho. Ele nunca trabalhou em urgência e emergência. Nem sabe como funciona. E aí fala, tenho. Sabe por quê? Porque ele quer aquela vaga de todo jeito, né? E ele não quer dizer que ele não tem experiência. E às vezes a empresa, ela não está te perguntando isso para te demitir. Ela está te perguntando isso para ver se você precisa passar por uma adaptação diferente do ambiente, mais intensa, para você aprender melhor sobre a área. E o trabalhador, muitas vezes, com medo, com receio, acaba dizendo o quê? Não, não é preciso, eu já sei tudo. Outra lacuna importante. Oi, pode falar. Teve uma situação recente agora, eu acho que dá para relacionar com isso que você está falando. Sim. Que houve um processo seletivo aqui no hospital, lá no Filoiola. E as pessoas que foram para a entrevista, e aí no momento, não sei se algum dos colegas que estão aí na aula, de repente participou lá, mas alguns colegas meus foram para essa entrevista. Aí na chegada, lógico, todo mundo de máscara, né? Uhum. Aí quando chegaram para ser entrevistado pela enfermeira lá, aí ela falou assim mesmo, na entrada, olha, fique à vontade, você pode tirar sua máscara. Aí alguns colegas, assim, desavisados, né? Uhum. Na mesma hora colocou a máscara no queixo,
ficou toda à vontade, o outro tirou a máscara, ficou com a máscara para lá e para cá, conversando, colocava na máscara, na mesa, tirava, não sei o quê. E isso já fazia parte da própria dinâmica da entrevista, né? Que ela queria avaliar Sim. qual a postura da pessoa, né? Aí foi uma outra pessoa, uma outra colega, que ela falou da mesma forma, olha, você pode ficar à vontade de tirar sua máscara. E aí ela disse, olha, enfermeira, se você não se importar, eu não gostaria de tirar minha máscara, até porque ainda não passou a pandemia, e eu estou me sentindo meio gripada, se você não se importar, eu não gostaria de tirar minha máscara, eu gostaria de permanecer com a minha máscara. Ela, tudo bem, não tem problema. Os outros colegas que tiraram imediatamente a máscara, nenhum passou na entrevista. Olha que eles já tinham experiência de outros locais. Não ficaram. E essa que já teve essa outra atitude, essa inteligência, toda essa questão de experiência, tudo, ela ficou. E os outros não. Eles não acharam. E ficaram lá, não acredito que aquilo era uma pegadinha, não sei o que. Eu disse, poxa, você vai para uma entrevista, você tem que estar preparado, né? Preparado para tudo. Tudo. Vai chegar lá e tirar a máscara na cara da mulher? Pois é, principalmente sendo da área da saúde, né? Isso. Mas olha, gente, esse exemplo que a Val deu é um exemplo muito famoso que envolve isso que a gente está falando, porque as pessoas assumem muitos riscos, às vezes sem querer. Só que, infelizmente, a gente não pode admitir isso, principalmente na área da saúde, né? Então, olha, gente, outra coisa aqui, tipos de comportamentos específicos agora, né? Que vão interferir também. Falta de atenção, o esquecimento, desconcentração, dificuldade em obedecer regras e procedimentos, desempenho inadequado e excessiva assunção de riscos, né? Esse quadro aqui, gente, tem umas coisas muito interessantes, principalmente da área administrativa, que é o seguinte: às vezes tem um agente administrativo que fica lá no computador direto, o chefe fala, olha, fulano, eu quero o número de telefone, o nome completo e e-mail de todas as pessoas que trabalham aqui. Tá bom, senhor. Aí quando ele volta lá na sexta-feira, cadê fulano? Não, olha, eu esqueci. Um grande problema que o pessoal na área administrativa comete é tentar guardar tudo na cabeça. E a gente não pode fazer isso, gente. Né? É por isso que a gente tem agenda, é por isso que tem papel. Anote as coisas que é preciso ser feito para você não esquecer. Então, às vezes, uma coisa básica, como uma agenda, te manda para a rua, infelizmente. E, por último, a incidência de comportamentos acidentais, que envolve a probabilidade de comportamentos individuais acidentais. Como assim? É quando o indivíduo ele já está assumindo comportamentos tão errôneos, tão preocupantes, que ele já coloca em risco não só a saúde dele, mas principalmente a do colega de trabalho. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até aí? Sim ou não? Não. Não? Olhem só, eu entrei em contato com o pessoal da Serpasa, tá? Para a gente tentar fazer a nossa visita logo lá. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na última aula, não sei se eu já falado. E eles estão esperando só passar mais um pouco esse período de pandemia para poder liberar as visitas lá, tá? Provavelmente a gente vai ter que dividir vocês em 2 grupos. E talvez seja um grupo de manhã e talvez um à tarde para quem puder ir à tarde. Eu vou esperar eles me passarem melhor como vai ficar e aí eu repasso para vocês como é que pode ocorrer essa possibilidade de visita lá na Serpasa, que é a Serpa, tá? E aí a gente vai ver como é que funciona a produção da Tijuca, do Guaraná que eles produzem e tudo mais, tá bom? Olhem só, gente, só lembrando, a nossa aula é de 7h30 até 10 horas, né? Aquele último horário sempre vai ficar reservado para nossas práticas. São 9h35 aqui no meu relógio e eu já vou encerrar por hoje com vocês, tá bom? Na terça-feira que vem a gente se encontra novamente e daqui a pouco a aula ela já vai estar na plataforma junto com os slides que nós abordamos hoje, tá bom? Na verdade, esses slides já estão lá desde a aula passada, tá bom? Então, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Um bom dia para vocês. Se precisarem de qualquer coisa, só me procurar, tá bom? Um abraço.
Bom dia. Bom dia. Bom dia.